Boa noite, sejam muito bem-vindos. Boa noite. Me ouvem? Me veem? Imagem, som? Som, imagem, ok? Ok. Aguardando um pouquinho. Boa noite. Prazer estar com vocês mais uma vez, último sábado do mês de junho. Sejam todos muito bem-vindos, abençoados. Quem quiser colocar a água aí do lado, como a gente sempre faz para fluidificar. Boa noite, Leal. Boa noite a toda a equipe do Leal, encarnados e desencarnados. Gratidão, gratidão a todos. Mais uns minutinhos e nós vamos fazer nossa prece inicial. Vá se colocando confortável. Gratidão, gente querida. Uns minutinhos. Ricardo, me dá um alô aí quando for para começar. Porque como eu estou no celular, não dá para ver o ok de vocês. Minha água já está aqui do lado. Muito bom estar com vocês, viu? Energia que nos envolve, que nos abraça. Equipe espiritual do Leal já trabalhando junto com todos nós. No meu aqui já está dando 8 horas. 1 minuto, tá certo. Obrigada, Maria querida. Espero que não esteja muito frio aí com vocês, porque aqui em Guarulhos está frio. Vamos lá. Maria dando o nosso ok. Gente, mais uma vez, uma excelente noite. Que possamos todos estarmos bem, estarmos sentindo a presença amiga da espiritualidade responsável pelo Lar Espírita Amor e Luz, nossa casa querida que nos recebe todo último sábado do mês. Então, nós vamos pedindo que vocês se recolham confortavelmente, relaxando um pouquinho o corpo, relaxando a mente, sem pensar em nada que esteja preocupando, sem pensar em dores, em problemas de saúde. Vamos sentir nesse instante o abraço do nosso Mestre Jesus. Vamos unir os nossos corações, as nossas energias, para que seja um encontro
de luz, de harmonia, de tratamento para todos nós. Que os nossos mentores particulares nos auxiliem no entendimento, nas palavras, na comunicação a ser exercida nesses poucos minutos. Nós saudamos carinhosamente toda a equipe de tratamento e de trabalho do Leal. Saudamos equipe de Maria, equipe de médicos, socorristas, samaritanos, enfim, todos que já foram programados para estar conosco nessa noite tão abençoada dos 19 anos do Leal. Mês de festa, mês comemorativo de aniversário desta casa abençoada. Que estejam todos sempre em trabalho, sempre em harmonia, sempre em serviço a Jesus, a Deus, ao próximo. Porque quando trabalhamos para o próximo, estamos trabalhando para Jesus e também para o nosso auxílio. Sejam todos abençoados, saudados carinhosamente, com toda a luz do alto, com toda a proteção espiritual. E vamos pedindo licença de nossa parte para iniciarmos a reflexão da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Para quem não me conhece, eu sou Celina Sobral. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Agradeço a Maria, querida, pelo convite. Agradeço ao Ricardo pelo apoio de sempre. E a todos vocês pela presença, pelo carinho, pela energia que nos sustenta para esse trabalho de reflexão conjunto. Então, 19 anos do Leal. Que a espiritualidade seja muito fortalecida, que os trabalhadores sejam muito fortalecidos para que venham mais 19 anos, porque realmente é uma bênção e um merecimento. O nosso tema de hoje, que são os trabalhadores de última hora, capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, vem depois de A Fé Transporta Montanhas. Olha só, os trabalhadores com fé, com propósito de trabalho, de vencer e de servir, são vitoriosos. São os trabalhadores de última hora, como todos nós, como todos os espíritas. E nós temos que fazer por onde merecer o trabalho. Não é a casa espírita que precisa de nós, somos nós que precisamos das abençoadas casas espíritas. E nós dizemos novamente que completar 19 anos não é para qualquer um, não. Né? Precisa ter o auxílio da espiritualidade, precisa ter a boa vontade dos trabalhadores, dos servidores e esse auxílio maravilhoso da espiritualidade. Nós temos que realmente fazer por onde merecermos estar com um trabalho na casa espírita. Por quê? Porque nós temos uma proteção tamanha quando somos tarefeiros, trabalhadores de casas do bem, do auxílio, de servir. E a espiritualidade precisa reforçar o seu amparo, o seu auxílio para aqueles que são trabalhadores, para que continuem a ser intermediários deles nas tarefas que precisam ser realizadas. Então, nós vamos bater palmas espirituais para essa casa maravilhosa que é o Leal e que está no mês de aniversário. A Flávia, lá de Fortaleza, a quem nós damos também o nosso oi, o nosso boa noite, o nosso agradecimento, nos passou hoje, para auxílio do nosso bate-papo aqui, a letra de uma música que eu vou trazer para a gente ir refletindo, mas a gente não conseguiu a música, então não importa. Nós vamos ler e vamos, dentro dos ensinamentos dessa letra, colocar os ensinamentos do Evangelho, que nós fizemos algumas pesquisas baseadas em outras palestras nesse tema, em alguns estudos. E se vocês não estiverem entendendo nada que eu estiver falando, manda uma mensagem aí que eu acredito que dá para a gente ver aqui, tá bom? Então, é um poema que fala aos trabalhadores da última hora, que, como nós dissemos, né, nesse capítulo 20, fala-se dos últimos que serão chamados, né?
que somos nós, os trabalhadores, fala da missão dos espíritas e fala dos trabalhadores do Senhor. Esse capítulo 20 é um capítulo de 5 itens só, mas é muito assim direcionados para todos nós. E como a casa esse mês falou das parábolas, e a Maria, né, sugeriu para a gente uma delas, e nós escolhemos os trabalhadores pelo fato de ser realmente o mês de aniversário. Então, olha como fala essa letra de música. Eis que é chegado o tempo de arar. Lógico, o trabalho dignifica o homem. Tanto, qualquer tipo de trabalho, gente, o limpar uma casa, o passar uma roupa, o cozinhar, o ser um gestor, um diretor de uma grande firma, de uma casa espírita, um trabalhador de qualquer tarefa é um grande serviço, é um grande trabalho. Nós estamos doando, as pessoas estão doando o seu tempo para o trabalho, né, para ajudar alguém, para fazer alguma coisa. Lógico que tem muita gente que não quer trabalhar, ou então fica naquela situação, ai, tomara que chegue logo a hora de ir embora para casa, mas é uma pena isso, porque nós temos que saber como dignificar o tempo, como agradecer essa oportunidade que nós estamos tendo de trabalhar de alguma forma, inclusive o trabalho voluntário. Gente, desculpa aí. Porque doarmos a nossa energia, como nós falamos, o nosso tempo, é estarmos do lado desse servidor maior que é Jesus, que veio falar e mostrar para a gente muitas e muitas lições de auxílio. Tudo que ele fazia era voluntário. E nós estamos generalizando aqui porque nós estamos falando de trabalho também da nossa parte humana, da nossa parte de servir, de utilizarmos a nossa saúde, de agradecermos aquele chefe difícil, aquele gestor difícil, os nossos colegas, tanto na casa espírita como no trabalho, como na escola, como na faculdade, que sempre também encontramos aqueles que nos empurram para a nossa evolução. A gente reclama, aquela pessoa é tão difícil, não dá para lidar com ela. Mas é aí que nós temos que agradecer, porque o capítulo Trabalhadores de Última Hora, essa parábola desses trabalhadores, também vem justamente nos ensinar a agradecer o que desafia a nossa evolução, o nosso aprendizado, né? Então vamos agradecer o colega difícil no trabalho, na casa espírita, aquele que testa a nossa paciência, a nossa condição de crítica, de tolerância, porque é um auxílio para a gente, sim. E na continuação dessa letra da música, ó, eis que é chegado o tempo de arar e a terra sempre acolhe o grão que a ela desce. Quando no horizonte o sol vem e resplandece, trazendo a manhã que floresce cada dia. Realmente, quando nós estamos numa situação reencarnatória, de desafio, seja lá qual situação for na nossa caminhada aqui no planeta, nós vemos que temos sim um acolhimento do Pai Maior, dos nossos mentores, dos mentores do local onde a gente frequenta, que tenham amigos nossos que não sejam só da casa espírita, que vão assistir depois a palestra e que sejam de outras religiões. Nós sabemos que tem uma mão amiga do Pai misericordioso cuidando e nos assistindo, nos acolhendo. Por mais que a situação esteja difícil, por mais que a dor esteja doendo no nosso coração, na nossa alma, o sol vem e resplandece, como diz a poesia, né? Trazendo o amanhã que floresce. Nós temos a cada dia um novo amanhecer, uma nova forma de fazer de novo. O reino de Deus está dentro de nós. Nós sempre estamos conversando sobre chaves que abrem esse reino de Deus dentro de nós, que é o amor, que é a paciência, a tolerância, o perdão, a caridade, o servir, não é? Então, o reino de Deus dentro de nós é essa busca dessa melhoria, essa busca dessa compreensão perante a tudo que está na vida, perante a tudo que está no planeta, perante a tudo que está no mundo.
E esse capítulo 20 fala do reino de Deus, comparando a um pai de família que sai para contratar trabalhadores para a vinha dele, que era muito grande. Então, ele precisa de pessoas que estavam ali. Antigamente ficava na praça, aquelas pessoas que estavam procurando emprego, e os senhores da vinha iam lá ver quem era que de repente servia para o trabalho que era oferecido, quem era que queria, né, servir e trabalhar. E um desses senhores que o capítulo 20 fala, foi lá buscar trabalhadores na primeira hora, na segunda, em várias horas do dia, não é? E negociou um salário, negociou o seu pagamento. E quando foi quase no final do dia, naquela última hora, ele também precisou. Ele falou, nossa, estou precisando de mais gente. E aí foi lá e também negociou o denário, que naquela época era o dinheiro, né? Para pagar a todos. Só que quando ele foi pagar, ele começou do último que trabalhou só uma hora. Aí as pessoas se revoltaram. Aí eu falei, mas como assim? Ele começou do último? Eu devia começar da gente que começou no início do dia, não é? E como ele pagou esse um denário para o último e que tinha negociado com todos o mesmo salário, os primeiros já ficaram, nossa, a gente trabalhou o dia inteiro, então nós vamos ter dinheiro mais do que foi negociado. Só que não foi assim. Aí aquele senhor daquela vinha falou, gente, vocês estão chateados comigo, a gente combinou, o que é combinado não é caro, que nem a gente fala até hoje, né? Então vocês estão me olhando de uma forma como se eu fosse, sabe, uma má pessoa, só porque eu estou pagando o que eu negociei, tanto para o último como para o primeiro. Então, se acomodem, né? Eu combinei com vocês. Aí ele fala: acaso o teu olho é mau porque eu sou bom? E a gente traz isso realmente para o nosso dia, lembrando que nós somos esses trabalhadores que muitas vezes já estávamos esperando e fomos chamados na última oportunidade para que a gente servisse, levasse a palavra através do nosso exemplo. É o que o Espiritismo pede para a gente, que a gente vivencie. Quando os capítulos falam, olha, haverá muitas línguas de fogo sobre as suas cabeças quando a gente for pregar, ide e pregai. Só que não é só a gente ir e falar. Esse ide e pregai é dar o exemplo, é vivenciar, é fazer com que o nosso dia a dia valha a pena, é fazer como Jesus fez. Usar as nossas palavras para o consolo, para o entendimento, perdoar aqueles que ainda não enxergam muitas coisas. De repente a gente ainda enxerga pouco, mas tem gente que ainda enxerga menos ainda, que não tem conhecimento nenhum do Evangelho, que não tem condição de estar, por exemplo, numa reunião como nossa, aqui agora, que nos dá a oportunidade da reflexão e da lembrança de estudos que todos vocês sabem e já têm. Então, por isso, é pedido que a gente mexa nesse reino de Deus dentro de nós, não julgando, não apontando o dedo, sendo o melhor que a gente possa ser. E lógico que muitos não vão aceitar, o próprio Evangelho está falando ali, né? Muitos não vão aceitar o que a gente fala, o que a gente faz, o que a gente sente, porque ainda não conseguem enxergar alguns dos ensinamentos que, mesmo a gente não enxergando profundamente, a gente já tem o leve entendimento. Então, o que a gente faz? O Evangelho pede que a gente tenha essa paciência, que a gente faça segundo o que a gente já pode fazer, cada um segundo as suas obras. Muitos ficam realmente sem o querer aprender e essa responsabilidade sobe na sua existência, sobe no seu dia a dia, porque não é certo a gente ter a oportunidade de fazer, de servir, de estudar, de aprender e não querer para não ter a responsabilidade em cima do conhecimento. A poesia diz: chegadas são as horas do trabalho purificador. Chico Xavier falou alguma coisa de 2057, tem uma explicação, acho que pelo Velho Testamento, gente, eu não entendo direito, que fala de 100 em 100 anos, né? E eu sei que e que fala que um dia era como se fosse 1000 anos. Então, tem uma contagem aí desses dias aí no estudo antigo,
que começa uma parte nesse 2015 que teve agora. Eu vou dizer mais ou menos porque é um negócio meio complicado, nem eu entendi direito. E vai até 2022, que eles falam que esses 7 anos, de 2015 a 2022, seria a época da Anunciação. E nesse estudo mais do Evangelho fala sobre a Páscoa, que a Páscoa é aquela época, lembra de que eles matavam o cordeiro, que vivia com eles um tempo, na casa deles, pregava amor, a família pegava amor tanto pelo animalzinho, como o animalzinho por eles, e depois tinha que matar como sacrifício, depois daquela semana lá de 7 dias, para celebrar essa Páscoa, que essa Páscoa quer dizer, falava dessa anunciação, né? Esse sangue significava como se fosse a desencarnação, né? E esse período envolve realmente isso tudo que está acontecendo. Alguns voltando para a pátria espiritual e falando da desencarnação de muitos nessa época, tudo que está acontecendo mesmo. Então, nesses 42 anos que vem de uma época antiga até, deixa eu ver se eu anotei aqui, essa época é da época deixa eu ver, 42 anos, gente, não acho aqui agora. Bom, eu sei que dentro desses 42 anos, que vai até o 2057, que é citado por Chico Xavier, tem a parte do que a gente teria que fazer na nossa mudança interior como trabalhadores de última hora, conhecedores do Espiritismo, das palavras de Jesus, o que nós não fazemos durante 6.000 anos, que nós não fizemos durante 6.000 anos. Olha só, hein? Então, a partir dessa época, está vindo muito mais os trabalhadores de última hora. Para esses, né? Seria uma época que parece que o Novo Testamento, o Velho Testamento fala sobre Shabá, que são 1.000 anos de convalescência também nesse período todo dessas contas aí, que nos fazem meditar. Gente, a Gênese fala também dessa parte de mudança, né? O finalzinho lá da Gênese falando do novo mundo, dessa nova forma de agir que nós precisamos nos cobrar. Tá? Talvez fique um pouco assim, mas o importante é saber que nós estamos numa época que precisa mexer conosco dentro. Nós mexendo com a nossa parte moral, agindo de uma forma diferenciada de tudo que a gente já fez, para que a gente consiga vencer esses anos todos que nós ficamos parados, e muitos deles parados por conta do que foi feito também com Jesus naquela época anterior, desses 2.000 anos e etc. E que isso atrasou muito a evolução do planeta Terra, né? Então, a gente precisa ser mais rápido no que a gente tem que fazer conosco e com esse auxílio ao próximo. Será que está dando para entender? Olha, então chegadas são as horas, né, desse trabalho purificador, de levar as sombras por dentro, que por dentro moram, de trazer consolo e alento às almas que choram, ainda imersas em cegueira desnorteadora. Veja bem, a gente está tendo notícias, né, de tantas e tantas coisas acontecendo que a gente nem consegue entender. É uma cegueira desnorteadora, sim, até mesmo para o nosso entendimento e para as pessoas que estão agindo de uma forma que a gente fala, meu Deus do céu, onde é que está Deus? Por que essas coisas estão acontecendo, uma vez que existe um mestre maior que cuida do planeta e um Deus Pai misericordioso que cuida de tudo e de todos? Aí, o que a espiritualidade responde? Deus respeita o livre-arbítrio de cada um. Não dá para mostrar muita luz para aquele que está completamente cego, porque ele vai ficar completamente perdido. A luz vai queimar os seus olhos, a sua visão. Então, não é que Deus não possa modificar as situações. Ele deixa a cada um as suas obras para poder ter o mérito da vitória, como nós sempre falamos. Ele poderia modificar o planeta inteiro, modificar situações, modificar cada um de nós. A gente costuma dizer que não é um problema de poder de Deus.
Nós precisamos aprender, nós não podemos pular etapas. Se nós estamos no momento de ainda fazer tudo errado, de fazer o pior, ainda estamos com a cegueira moral e espiritual, a gente vai ter que aprender que nem na escola. Nessa escola da vida, a gente vai ter que ver que a dor dói mais se nós fizermos tal ou tal coisa. E que essa dor é igual para todo mundo, independente do lugar que estiver no planeta. Nós estamos buscando um momento de ver, né? De ver que Jesus precisa da terra, contando conosco, com a terra inteira transformada no jardim do Éden. Só que Jesus, que Deus, precisa dos jardineiros. E esses jardineiros somos nós, unindo as mãos, independente de religião, independente de condição financeira, de credo, de raça, de tudo. Então, vai chegar esse tempo de, vamos dizer assim, de convalescência, como é dito por Kardec, em que nós vamos entender o outro, vamos entender a dor do outro, vai haver essa empatia. Por isso que está dizendo aí, ó, são chegadas as horas desse trabalho purificador. Nós não vamos mais levantar a mão para ferir, nem a voz para agredir. E isso, dentro de um tempo, né, nosso, que Deus respeita realmente o nosso livre-arbítrio, nós vamos alcançar, derrubando essas sombras interiores, derrubando essas dores que moram dentro da gente, levando para o outro esse alento, esse consolo que é dito na poesia. Ó, já chegou há tempo o momento de amar, de esquecer um pouco o próprio ego. Realmente, a gente sabe disso tudo. Por que a gente não faz? Por que a gente não aumenta a nossa fé? Nós sabemos que somos esses trabalhadores de última hora. Estamos fazendo o que a gente consegue. Precisamos fazer um pouquinho mais. Todos nós, todos nós. Então, de esquecer esse próprio ego. Olha, por que as coisas têm que ser bom só para mim? Por que eu peço nas minhas preces que seja feito mais para aqueles que eu conheço, para aqueles meus queridos? E por que a gente não pede nas nossas preces, eu não peço? Estamos falando no geral, dando exemplo, né? Vamos pedir todo dia por todo o nosso planeta. Não importa se a gente conhece ou não conhece aquele irmão, mas é nosso irmão, porque é filho do mesmo Pai. Pai nosso que está no céu, não é meu Pai que está no céu, né? De calar as loucas horas, né? Chegou o momento de calar as loucas vozes do orgulho cego e avizinhar-se a feliz descoberta dessa unidade toda. Olha como ficou bonito. Já chegou a tanto o momento de amar, de esquecer um pouco o próprio ego, de calar as loucas vozes do orgulho cego e avizinhar-se a feliz descoberta da unidade do universo. Não é? Vermos que a dor do outro tem que doer na gente, que o auxílio não tem que ser só para os nossos conhecidos, para os nossos familiares, que nós temos que emprestar voz, ouvidos, mãos, sentimento para aquele que está sofrendo mais do que nós. Sim, chegar às horas em que a luz conclama, que embora em silêncio, fala e chama, como se fossem 1000 trombetas de alarido. Essas trombetas, gente, é falado também no Velho Testamento, a hora de fazer aquela festa da vivência nossa como peregrino no mundo melhor. As mediunidades, gente, presta atenção, é falado nesses ensinamentos que a mediunidade de todos nós somos médios, de alguma forma. Por quê? Somos intermediários entre a matéria e o espírito, né? E a matéria recebe essa mediunidade, é do corpo, a mediunidade é do corpo. Então, como nós estamos encarnados, nós somos medianeiros entre o corpo e o espírito. A hora que estivermos só como espíritos na desencarnação, aí a mediunidade não existe mais, tá? Porque nós vamos estar direto com os espíritos. Então, essa época que está começando, que está nessa diferenciação que nós falamos, né? De 7 anos, tal, tudo, aumenta a mediunidade no sentido de intuição.
as nossas intuições todas serão muito mais aguçadas. Prestem atenção para o que vier para vocês no bem, para o que vier de conselho da espiritualidade, dos seus mentores, dos mentores que lidam conosco, no bem. Muitas vezes a gente não está nem imaginando que teria que fazer tal coisa. Faça. A mediunidade já está muito mais aguçada. Eles estão nos preparando, os espíritos de luz, para até aumentarmos a nossa fé, para termos mais esse contato com o bem, para colocarmos ordem nas nossas vidas. Muita coisa vai se fazer, vai se acontecer, e nós somos esses instrumentos para um novo mundo, para uma situação de festa espiritual. Jesus não vê a hora de que o planeta que ele rege, um dos planetas que ele rege, que é o nosso planeta Terra, seja soltado muitos fogos espirituais de alegria, como realmente a Terra se transformar num planeta de regeneração. Naquela situação em que, sabe, quando a gente está saindo do hospital de dores, de cirurgias morais, mas com aquele soro no nosso braço? Então, o mundo de regeneração é a hora, a época da convalescência, como a gente falou que foi dito, né? De sair do hospital com soro no braço ainda, de ficarmos quietinhos para fazer efeito os remédios que nós tomamos. É isso. Não é um mundo que já vai ficar perfeito, que não vai ter mais nada de errado, todo mundo feliz, todo mundo... Não é. Mas é muito diferente do que a gente está vivendo, né? Porque vai haver separação do joio do trigo em situações de planetas que vão vibrar de acordo com a vibração de quem estiver naquele planeta. Tudo bem, gente? E quem ouve esse chamado dessas trombetas de luz, de mudança para melhor, logo desperta, já não se perde tanto dentro de si, sabe que o amor pode morar aí, a irradiar-se profunda e infinitamente para todos. Então, olha a importância de nós ouvirmos esses chamados. Nós estávamos ali esperando para servir, para trabalhar? Se estávamos, que bom! Não vamos reclamar do que é feito para a gente, do que é pedido. A gente devia estar trabalhando desde cedinho até de noite, a longo tempo. Quando nós estamos trabalhando com gosto, com prazer, não importa tanto o tempo, importa que a gente se doe, porque a espiritualidade, Jesus, Deus nos fortalece quando nós damos o nosso melhor. A gente quase nem sente a canseira. Esse chamado do alto é doce, é forte, é irresistível, convida à regeneração que se avizinha. Vinde também vós para minha vinha, até que o amor nos abrace em tudo. E aí fica realmente a mensagem que está no Evangelho, que Jesus veio trazer para a gente. Nós queremos, né, todos os irmãos, os trabalhadores de todas as crenças, de todas as formas, felizes, amando, modificando o mundo, modificando a si mesmo para que sejam mais felizes. Termina esse capítulo 20 do Evangelho dizendo assim, trabalhadores do Senhor, um espírito de verdade trouxe para a gente. Chegastes no tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade, não é? Felizes serão os que tiverem trabalhado o campo do Senhor com desinteresse. Gente, cuidado com o trabalho interessado. Eu quero cargo na casa espírita, eu quero fazer mais porque aquilo ali não significa nada, eu olhar e só receber quem está chegando. Eu tenho que trabalhar nisso, naquilo. Não. Gente, vamos fazer as coisas com desinteresse. Vamos fazer o nosso trabalho do dia a dia também, honrando aquilo que a gente faz, que é o dinheiro que a gente tem para o nosso dia a dia, para a nossa alimentação, para a nossa veste, para a nossa família, para nós mesmos. Né? Porque muitas situações são aquelas de dizer, não, olha, eu só faço se o outro está ganhando mais do que eu, só faço se eu tiver o mesmo privilégio do outro. Não importa se fomos chamados por último ou por primeiro.
se foi negociado tal situação para a gente, é porque a gente já tem condição de fazer o nosso melhor dentro daquilo que está na nossa vida, na nossa existência. Ah, nós somos limpadores, nós somos advogados, nós somos médicos, nós somos cozinheiros, nós somos, seja lá o que for, é a nossa missão nessa existência. E é o fazer melhor aquilo que está para que a gente faça. Sem cobrança de alguma forma, mas dizendo assim, ó, eu vou fazer o meu melhor abrindo mão dos resultados. É isso que Deus espera de nós. É isso que Deus quer que aconteça com a nossa vida, mostrando, nossa, nós aprendemos, olha, ele aprendeu, ela aprendeu. Que bom que tem uma mudança interior para o melhor, para o amor incondicional, para que a gente possa realmente ir fazendo, né, a situação de missão de jardineiro naquele jardim do Éden que Deus espera da terra e de todos nós. Tudo bem, gente? Vamos nos recolhendo para que a gente possa, durante o sono físico, digerir essas informações do Evangelho e buscarmos forças para melhorarmos realmente a nossa situação de seres humanos encarnados neste momento, mas em busca de uma evolução maior, para que a nossa passagem por essa viagem terrena não seja em vão, para que a gente possa realmente, a hora que tiver que voltar para casa, voltar muito melhor. Fazer esse melhor nesse período, para que quando a gente tiver realmente de retorno também ao nosso lar, que é essa viagem também, e retorno ao nosso lar espiritual, verdadeira casa, possamos ter méritos, possamos ter pontos para nós, né, na escala da perfeição, na escala do amor. E é dando esse nosso melhor agora que a gente consegue fazer muito mais lá na frente e diferente do que a gente sempre fez. Vamos nos recolhendo? Eleve seu pensamento. Mais uma vez, vamos sentir os mentores junto de cada um de nós, colocando o remédio necessário nas nossas águas. E se você não está com seu copo, com a sua garrafinha de água aí do lado, vamos pedindo que seja medicada a nossa caixa d'água, ou da casa, ou do prédio, para que todos nós possamos receber nesse instante o que precisamos para o nosso corpo e para o nosso espírito. E que durante o sono físico esse tratamento continue. Que essa noite seja muito abençoada no tratamento de todos que estão nessa sala. E juntando as nossas energias, a nossa vibração de amor, vamos pedir que esses mentores de luz levem essas vibrações a todos os doentes que se encontram nos hospitais, tanto da terra como do espaço, porque muitos estão voltando para casa espiritual, já voltaram, e precisam também das nossas orações de força, de cura, de readaptação. Que essa nossa vibração auxilie os trabalhadores também do plano espiritual e do plano material. Que essas vibrações vão de encontro a todos os irmãos nossos que sofrem, que se encontram desesperançosos, que estão em busca de Deus e às vezes nem lembram que Ele existe. Mas nós fazemos as suas vozes, pedimos esse socorro a todos esses irmãos. Deus Pai misericordioso, envia os teus anjos, os teus enfermeiros, os teus médicos, para curar, para auxiliar, para socorrer todos do planeta Terra, aonde se encontrarem, os mais esclarecidos, os menos esclarecidos, os que sofrem mais, os que sofrem menos, os que se encontram inseguros, assim como tantas vezes nós também nos sentimos. Ampara, fortalece,
a nossa fé, o nosso amor, a nossa certeza de que Tu estás conosco. E nós queremos agradecer a essa casa abençoada que nos dá essa oportunidade de reencontro. Agradecer aos mentores do Leal, agradecer aos trabalhadores físicos, agradecer a todos que estão nessa sala, trazendo energia, força, a todos, em troca, em empatia, realizando realmente o que o Espiritismo pede para a gente, auxílio ao próximo, porque aí o auxílio vem para a gente. Que Deus abençoe, que a semana que se inicia amanhã seja uma semana melhor do que as que passaram, em todos os sentidos. Vamos agradecer, seja o que for, o que nas nossas visões às vezes parecem erro, tristezas, desencontros, esquecimento de Deus conosco, nós agradecemos porque sabemos que mesmo com a nossa visão míope, Deus está atuando e é o melhor que vem ao nosso encontro. Sê conosco, Senhor, sê conosco, Pai, bênçãos e luz a todos, toda a nossa gratidão. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Irmãos queridos, gratidão mais uma vez pela companhia, pela paciência, por estar conosco nesse último sábado do mês. Vamos nos encontrar no último sábado de julho, se Deus quiser, com outro tema. Eu conto com vocês e agradeço realmente Maria, Ricardo, trabalhadores todos, equipe material e espiritual, como falamos, né? Todo o nosso desejo de prosperidade em todos os sentidos para vocês todos. Tenham uma noite de refazimento, de bênçãos e de muita luz. Até a próxima.